Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez para recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana. Estamos na lição número 5. Lembrando que esse projeto de estudo diário é promovido pela Associação Paulista Central, pelo Departamento de Educação. E o tema dessa semana que nós estudamos tem a ver com altruísmo e desenvolvimento. Duas palavras que foram muito faladas, né, Gustavo, durante essa semana, tem a ver com abnegação, altruísmo e uma terceira, na verdade, que é o contrário dessa todas, que tem a ver com egoísmo. E tudo isso a gente pode perceber que tem sempre a ver na questão dos relacionamentos. Eu acho bem interessante quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, e essa daqui também é uma parábola que ela não fica de fora, porque todas as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, se vocês perceberem, eles sempre têm a ver com relacionamentos. Você não vai ter nos ensinos de Jesus, sei lá, uma mera filosofia, alguma coisa que simplesmente começa a viajar nas ideias e tudo mais. Não, Jesus ele tem coisas que são muito práticas e nós como seres humanos, as coisas práticas da nossa vida sempre envolvem relacionamentos. Não é diferente com essa parábola tão conhecida, né, que é a parábola do bom samaritano. Isso. A gente nota, né, que Jesus sempre é chamado de mestre. O enfoque da lição dessa semana é realmente, da lição, na verdade, do trimestre, tem a ver com a educação. Então, Jesus, em tudo que ele fazia, ele pretendia ensinar algo, pretendia tirar uma lição. E a gente vê que as lições dele sempre foram muito práticas, né? E trabalhando na questão da lição dessa semana, quando ele diz, olha, as lições que ele usou no caso do bom samaritano, ele usou ali algumas palavras-chave que eu disse no início, a questão do altruísmo, né? O que é o altruísmo? O que é a abnegação? O altruísmo, quando a gente olha assim, né, pastor Evantos, ele tem bastante a ver com a questão de eu pensar, ou melhor, não pensar, mas tem mais a ver assim com eu compreender que eu não sou o único do mundo, onde existem muitas outras pessoas ao meu redor, existe mais gente vivendo junto comigo, vivendo nos mesmos ambientes, e por isso eu preciso compreender que eu não posso pensar apenas em mim. Se eu buscar pensar apenas em mim, nas minhas coisas, nas coisas que diz respeito à minha vida, a gente vai ter uma vida um pouco complicada e geralmente vai ser uma vida muito solitária. Quando a gente olha para os relacionamentos, todo relacionamento precisa de altruísmo. Eu preciso deixar algumas coisas minhas para poder pensar também um pouquinho no outro. Seja isso casamento, seja isso namoro, amizade, qualquer tipo de relacionamento, até mesmo no relacionamento de trabalhos, você pode não ter amizade com a pessoa, aquela amizade profunda, são apenas colegas de trabalho, é preciso em alguns momentos deixar algumas ideias de lado, ceder para o outro, porque não estão sozinhos nesse mundo todo, né? Fantástico, essa lição do altruísmo, então, pensar no outro. Tem gente que diz assim, mas eu ajo, eu tenho atitudes de pensamento no outro, eu faço as coisas pelo outro, mas fazer somente pelo outro não é o suficiente, né? O altruísmo, uma verdadeira característica do altruísta é que ele se sente feliz por fazer isso também. Então tem a ver que você não pensa só em você, você vai ali de repente negar em alguns momentos, né, seus próprios interesses em agir em favor do outro e vai se sentir feliz com isso. E Jesus ele apresenta essa lição através da história do bom samaritano. A gente entende lá que aquele mestre da lei ele pergunta para Jesus ali, tentando envolvê-lo numa conversa, e Jesus conta então essa história de um homem que estava a caminho ali, de uma cidade, viajando, e foi assaltado, e ali passaram duas pessoas que, vamos dizer assim, eram religiosas, deveriam ajudar. E as referências para a época, né? As pessoas olhariam para o sacerdote e para aquele outro que era ajudante do templo, olhariam para eles como referências de religião, né? Ou referências espirituais até. E aí eles acabam não ajudando, né? E aí totalmente, vamos dizer assim, improvável, né? Porque ele era um samaritano, teoricamente eles eram, teoricamente não, na verdade a escola conta que eles eram inimigos, e esse improvável é que presta auxílio, né? Quando a gente olha essa história, uma das coisas que eu pude entender também, assim, Gustavo, é que Jesus ele quer nos ensinar, como educador, que nós devemos olhar para as pessoas independentemente de cultura, de raça, de etnia, mas que a gente deve realmente agir com bondade, agir com aquela pessoa como Deus agiria. E isso não é muito fácil, porque a gente como ser humano, em geral, a gente acaba olhando as pessoas primeiro a partir de alguns preconceitos na parte mais pejorativa mesmo do que essa palavra significa. A gente se preocupa menos em observar o que a pessoa é de verdade, mais aquilo que a gente pensa que ela é.
E o interessante então dessa história é que Jesus, ele olha as pessoas, ou ele quer que a gente olhe para as pessoas assim como elas são e não como a gente queria que elas fossem. Jesus, ele olha para aquele indivíduo, ele era um samaritano e tudo mais, mas ele não era só um samaritano, ele não era um inimigo, ele era alguém que estava prestando apoio então para aquela pessoa que estava necessitada. Esse indivíduo, no fim das contas, quando a gente pode olhar, né, pastor Evandro? Ele estava olhando para o judeu, ou para aquele que havia sido surrado, assaltado. Ele não estava olhando simplesmente como um inimigo, como um judeu, mas ele estava olhando como um ser humano que necessita de ajuda. E isso daí, então, pode nos colocar em patamar de igualdade, porque todos nós somos humanos. E a lição denota que esta é a religião verdadeira, né? Você deixar doutrinas de lado e agir em favor da pessoa como Deus ele fez. E a gente vê na lição, para fechar esse momento, a questão de Jesus como maior demonstração do amor altruísta, né? Ele vem a essa terra, ele se coloca como ser humano, se identifica conosco, mesmo sendo Deus, mesmo sendo, né, o Criador de tudo, para demonstrar o amor por nós. Exatamente. E então quando a gente observa a lição grandiosa então que a gente pode tirar dessa história de Jesus, é que nós podemos nos colocar em favor das outras pessoas, porque é bem interessante, né, Evandro, quando a gente olha ali nessa parábola, a gente olha que inicia-se com o escriba, né, com aquele mestre da lei, na realidade, falando para Jesus, Senhor, quem é meu próximo? E Jesus termina a parábola perguntando para ele, quem é que foi que se tornou o próximo do outro? Porque no fim das contas a gente não pode ficar esperando que o outro faça alguma coisa. Eu, Gustavo, Evanderson, você, nós precisamos tomar a atitude de nos tornarmos próximos, de nos importarmos com o outro e de demonstrar a religião verdadeira através desse amor altruísta. A gente se encontra então na próxima semana, estudando a lição da Escola Sabatina. Um abraço.